Ele dará ordem aos anjos. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, verso 31 em diante. Ele dará ordem aos seus anjos para que recolham os escolhidos nos 4 cantos da terra. E quando os anjos vier, ele não vai atrás de quem está frequentando o templo. Ele vem atrás da igreja. Ele vem atrás daqueles que eram verdadeiros adoradores. Jesus não procura frequentante de templo, porque ele não habita dentro de um templo. Ele habita dentro do verdadeiro templo, que é eu e você. Você que é a casa. O teu corpo é que é a morada do Espírito Santo. É no teu corpo que Deus quer habitar. É no teu corpo que Ele quer fazer prodígios, maravilhas. Ele quer usar as tuas mãos para você pôr sobre os enfermos e ele ser curado. Ele quer usar a tua boca para pregar o evangelho da graça. Ele quer usar as tuas pernas para ir atrás das almas, das ovelhas perdidas da sua casa. Ele quer usar o membro do teu corpo, todos os membros. É por isso que ele necessita do teu corpo. Ele necessita dos teus olhos espirituais. Ele necessita de todo membro do teu corpo para fazer prodígios, maravilhas, sinais. Porque foi para isso que o Espírito Santo foi enviado sobre a terra, para usar o homem como ferramenta. O homem é a ferramenta e o Espírito Santo é quem executa toda a obra. O homem foi feito para este propósito, ser usado por Deus em prol do seu reino. Então estamos anunciando Jesus Cristo, ressurreto, Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que está voltando. Olha para os sinais, olha para a terra, olha para a natureza, olha para o sistema político do mundo, para você ver. Jesus Cristo está voltando, meu amigo. Ele tem pressa em salvar as almas. Ele tem pressa em te levar para você voltar ao jardim, aonde o homem saiu. Ele quer que você retorne para a tua antiga habitação. Ele quer que você retorne. Porque no jardim do Éden houve a separação do homem de Deus. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu à ordenança do Criador, ele foi afastado de Deus. E até que a promessa se cumprisse, a promessa que estava escrita no livro de Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Você e eu não retornaria para o nosso antigo lar. E através desta semente que foi gerada da mulher, Jesus Cristo, nós obtivemos o direito de retornarmos ao nosso lar, ao jardim, ao céu, que foi preparado desde a fundação do mundo. Nós agora temos a oportunidade de retornar para o nosso antigo lar, porque você e eu fomos criados para retornarmos ao lar, ao antigo lar, ao jardim que o Senhor fez para o homem habitar. Por isso que Jesus veio aqui. O objetivo de Jesus vindo aqui na terra não foi que eu e você tivéssemos uma vida de prazeres, não foi para que eu e você fosse rico, fosse prósperos e abandonasse a fé. O objetivo de Jesus aqui na terra foi que eu e você reconhecêssemos que nós somos falhos, pecadores e necessitava do sacrifício perfeito. Na lei de Moisés, sacrificava-se cada ano um cordeiro ou uma pomba, por um sacrifício pelos pecados das tribos. Todo cabeça de cada tribo, ele trazia um animal
que era sacrificado uma vez ao ano pelos pecados da sua tribo, da sua família. No livro de Êxodo, no capítulo 15, e no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus falou para Moisés que todos os cabeças das 12 tribos de Israel pegassem um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, sacrificasse aquele cordeiro e colocasse na vega da sua porta, da sua casa, simbolizava Cristo. Eles pegaram aquele cordeiro, colocaram sobre a vega da porta, porque naquele dia, naquela noite, naquela madrugada, o anjo da morte passaria sobre o Egito e mataria todos os primogênitos. Mas aquela casa, aquela família que tinha aquele sangue, não passaria pelaquela aflição. Meu amigo, a igreja não vai passar pela aflição, porque Deus vai livrar a igreja da hora da tentação. Sabe por que Deus vai livrar a igreja da hora da tentação? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Porque um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha, foi sacrificado pela igreja, pelo seu povo. É por isso que Apocalipse fala: porque reteste a minha palavra, te livrarei da hora da tentação, da hora da tribulação que enviarei sobre a terra. Se você não prestou atenção, o mundo foi assolado, está sendo assolado, mas a igreja não. Os verdadeiros adoradores estão passando de cabeça erguida. Aleluia, Senhor. Os verdadeiros adoradores estão passando de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque um cordeiro foi sacrificado e o sangue dele purifica todos os pecados. É pelo sangue de Jesus Cristo que a igreja é lavada. É pelo sangue de Jesus Cristo que a igreja não vai passar pela aflição. Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, ele disse: eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No mesmo capítulo de João, capítulo 16, verso 19 em diante, Jesus alertou para os seus discípulos dizendo: o mundo vai se alegrar, vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês é por pouco tempo. Logo eu virei e a alegria de vocês permanecerá para sempre. Sabe por que a igreja cada dia se alegra mais? Sabe por que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos estão felizes com as coisas que estão acontecendo no mundo? Porque existe uma promessa. Em Mateus 24, Jesus disse: quando estas coisas acontecerem, olhai para o alto, porque de lá que virá o vosso socorro. Então, quando a igreja vê guerra, quando a igreja vê fome, quando a igreja vê todas as pestilências que acontecem sobre a terra, a igreja se alegra. A igreja fica cada dia mais ansiosa de encontrar com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo disse que a nossa reunião com eles não acontecerá antes em que o Senhor arrebate primeiro os que dormem. Quando se manifestar o filho do pecado, o homem da perdição, o anticristo, logo logo ele vai se manifestar sobre a terra e vai colocar o seu governo, vai implantar o seu governo sobre a terra, e os cristãos serão assolados. Mas a nossa tristeza será pouco tempo. A aflição da igreja será por pouco tempo, porque logo o nosso socorro virá. Logo, logo estaremos na glória ao lado do Senhor Jesus Cristo.
Que o teu coração fique consolado com essas palavras. Eu estarei lendo o livro da palavra do Senhor. A epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 7. Segunda Timóteo, capítulo 7, capítulo 4, verso 7 em diante. Vamos ver a palavra do Senhor, o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Verso 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes de tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre com o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quanto amarem a sua vinda. Neste capítulo, o apóstolo Paulo estava se despedindo de Timóteo e recomendando a Timóteo para que ele pregasse o evangelho da graça a tempo e fora de tempo. E o apóstolo Paulo, neste capítulo, ele diz: eis que eu acabei a minha carreira, guardei a minha fé. É interessante que aqui o apóstolo Paulo diz que ele acabou a carreira dele. Você sabe o que significa isso? Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele acabou a carreira dele, ele está dizendo que ele terminou o propósito que Deus tinha confiado a ele aqui na terra. E o propósito de Paulo, se você ler as Escrituras, no livro de Atos, no capítulo 9, verso 16 em diante, quando Deus falou para Ananias ir atrás de Paulo, e até onde Paulo estava, colocasse a mão sobre a cabeça de Paulo, para que ele recobrasse a sua visão. E Ananias, como conhecia a história de Paulo, sabendo que Paulo era o perseguidor da igreja de Cristo, ele disse: Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse, que ele é um homem muito mau, tem perseguido a tua igreja. No versículo 16 de Atos 9, Jesus disse para Ananias: este é para mim o vaso escolhido. Eu mostrarei para ele o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Quando Deus escolheu Paulo, ele mostrou para Paulo, no livro de Atos capítulo 21, quando fizeram o concílio da igreja, tinha um profeta chamado Agabo, e este profeta falou para Paulo que o dono daquele cinto pegou o cinto de Paulo e disse: o Espírito Santo me avisa, me alerta, me revela que o dono desse cinto será preso em Jerusalém. E a igreja ficou chorando diante de Paulo, e Paulo se incomodou por causa daquilo da igreja. Ele disse: eu não estou pronto só para ser preso, mas também para ser morto em prol de Jesus Cristo. Paulo
Ele sabia muito bem o que aguardava ele. Ele sabia muito bem que por causa do Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da graça, não este Evangelho que é pregado nestas denominações, Evangelho de dízimo obrigatório, sendo que é uma ordenança da lei de Moisés, campanha, voto, romarias, procissões. Não era este Evangelho. Este Evangelho que Paulo foi perseguido era o Evangelho, sabe de qual? O amor. No livro de Atos, no capítulo 20, verso 35, Paulo estava recordando as palavras de Jesus Cristo. Ele disse, recordando as palavras de Jesus Cristo, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Este era o Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho que ele recebeu de graça, na metade do caminho para Damasco, e ele estava dando de graça. No Evangelho no livro de Atos, capítulo 20, verso 30 em diante, Paulo disse, eu não cobicei prata e nem ouro de ninguém, estas mãos me serviram tanto para ajudar a mim, como aqueles que me acompanharam. Paulo, exemplo da igreja, exemplo para os dias de hoje. É por isso que Filipenses, capítulo 2, verso 20, diz que nós estamos no fundamento dos apóstolos. E se você olhar o fundamento dos apóstolos, não tem dízimo, não tem campanha, não tem voto, não tem ordenança de frequentar um templo, não tem essa ordenança. Eu pergunto para você, eu faço uma pergunta: aonde que esse Evangelho que é pregado hoje se encaixa na graça de Cristo? Eu pergunto para você, eu faço uma pergunta: aonde que o Evangelho, a ordenança do dízimo se encaixa hoje na graça? Aonde que as campanhas, os votos, os envelopinhos se encaixam na graça de Cristo? Eu pergunto para você, aonde que está escrito, aonde livro, capítulo, epístola, que Paulo pregou voto, que Paulo entregou voto para a igreja, que Paulo mandou frequentar o templo? Aonde? Eu faço uma pergunta para você, que se diz um homem, que se diz uma mulher de Deus, que diz que prega o Evangelho. Que Evangelho você tem pregado? Que Evangelho que você tem pregado? O Evangelho que você tem pregado tem se encaixado com a graça de Cristo? Com o Evangelho que Paulo pregou? Tem certeza que o Evangelho que você prega, que você vive, coincide com o Evangelho que Paulo pregou? Será que você não está pregando outro Evangelho? Olha, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo diz, ainda que um anjo desça do céu, ou nós mesmos pregue outro Evangelho, a qual nós mesmos não anunciamos, é maldito, é anátema. Verdade, Senhor. Oh, glória. Se você tem pregado que a pessoa tem que frequentar um templo, esse Evangelho é anátema. Se você tem pregado que a pessoa tem que devolver dízimo, porque o homem rouba a Deus, usando a passagem do Velho Testamento, a qual era a ordenança da lei de Moisés, esse Evangelho é anátema. Olha, se você tem dado, obrigado as pessoas que frequentam o lugar onde você vai, a levar voto, a fazer campanha, esse Evangelho é anátema. Não, esse Evangelho não foi pregado por Paulo, esse Evangelho não foi pregado por Pedro. Mostra, capítulo, versículo, epístola, que Paulo pregou isso. Mostra para mim a ordenança do dízimo da graça. Mostra para mim. E não vem com Mateus 23, 23, porque Jesus está corrigindo os escribas, os fariseus, que era povo judeu. Não tem nada a ver com gentil. Mostra para mim, aonde que está este Evangelho? Aonde que está este Evangelho? Aonde que está?
Este evangelho que não converte ninguém. Onde que está o evangelho que você sai um pecador, entra um pecador seco e sai um pecador molhado da água e não tem novo nascimento? Mostra para mim que evangelho é esse que você tem vivido. O evangelho que você anda como o mundo, se veste como o mundo, fala como o mundo. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que você tem vivido? O evangelho que você tem vivido se encaixa com o evangelho da graça? A vida que você tem levado coincide com uma nova criatura, um novo nascimento? O evangelho que você tem vivido, você tem mostrado para o mundo que você é cristão verdadeiro? Ou você tem se vestido uma capa assim como fez Acã e tem se disfarçado no meio da igreja? Porque Jesus foi bem claro quando ele fez a parábola do joio e do trigo em Mateus 13. O joio está no meio do trigo, só que o joio não tem fruto. O joio não tem fruto, o trigo tem fruto. Jesus, o evangelho que Jesus pregou foi diferente da lei que Moisés pregou. Sabe o que acontece hoje? É que os homens pregaram a palavra e falsificaram. Você sabia que quando você prega algo a qual os apóstolos não pregaram, você está falsificando a palavra de Deus? Você sabia que quando você obriga a um membro devolver dízimo, dizendo que é ordenança, dizendo que é mandamento, você está falsificando a palavra? Você sabia que quando você obriga, quando você fala para uma pessoa que ela tem que frequentar um templo, você está falsificando a palavra? Você sabia disso? 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala da igreja. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade do evangelho que está em Cristo. Eu pergunto para você, será que essas denominações, este evangelho que é pregado hoje, não se apartou da simplicidade do evangelho de Cristo? Será que o evangelho que é pregado hoje não está totalmente fora da base espiritual da igreja, que veio depois de Atos 2, da descida do Espírito Santo? Quando você vê um pastor andando de carrão, morando em condomínio fechado, à custa de dízimos e ofertas, eu pergunto para você, será que ele não está fora do fundamento da igreja de Atos? Porque se você ler Atos 4, lá fala que todos, do menor mais maior, todos, nenhum passava necessidade, nenhum era maior do que o outro. Na igreja de Atos não tinha líder, na igreja de Atos não tinha fundador, porque o fundador da igreja foi o Espírito Santo. Quando você olha para uma denominação e olha na placa e vê o nome do fundador, aquela igreja é do homem, não é de Cristo. Porque o fundador da igreja
chama-se Espírito Santo. O fundador da igreja é Cristo. Quando você olha para um templo e vê a fachada e colocam-se o nome do fundador, presidente, a igreja é dele. A igreja é dele, não é de Cristo. Porque a igreja de Cristo, meu amigo, não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. Será que você não percebe? Estão falsificando o evangelho. Estão pregando outro evangelho, a qual Cristo não mandou pregar. Hoje, assim como o apóstolo Paulo fala, nos últimos dias, não suportariam a sã doutrina. Você acha que doutrina é o quê? Você acha que doutrina é o quê? Roupa, cabelo? Não. Sabe o que é doutrina? Palavra. A doutrina de Cristo é a palavra dele. Não suportam a doutrina. Não suportam o evangelho da graça. Você vai falar para uma pessoa que o evangelho da graça, você não precisa ser escravo de homem. Sabe o que é que as pessoas dizem? Não, eu tenho que frequentar uma denominação. Engraçado que no evangelho de Mateus capítulo 6, quando Jesus ordenou a oração do Pai Nosso, a oração dominical, ele disse: quando você quiser um particular com o teu pai, com o Pai que está no céu, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que está no céu, e Ele, o Pai que vê tudo em secreto, te recompensará. Engraçado. Por que Jesus não mandou as pessoas ir para o templo para orar? Engraçado. Por que Jesus disse que a casa de Deus seria chamada casa de oração? Seria. Ele disse: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. Em Ageu capítulo 2, verso 9, está escrito: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Você sabe, a segunda casa é eu, você, templo e morada do Espírito Santo. A primeira casa era um templo de tijolo, onde tinha o pátio superior, o santo do santo, e só entrava o sacerdote que fazia o sacrifício uma vez por ano. Só que hoje, a segunda casa, o altar sou eu, o templo sou eu, o sacrifício sou eu. Você sabia disso? É você que é o sacrifício, é você que é o altar, é você que é a casa. Romanos capítulo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: rogo para os irmãos, pela compaixão do Espírito Santo, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o teu corpo. Sabe como que você cultua a Deus? Sabe como é que você faz um culto a Deus? Quando você apresenta o teu corpo como sacrifício vivo. Você sabia disso? Porque o sacrifício que era feito no Antigo Testamento era um animal morto. É por isso que Deus não se agradava. Deus não se agradou daquele sacrifício. Porque pegava um animal, matava-se o animal. Por isso que Deus não se agradou. O escritor de Hebreus diz que touros e bois, o sangue deles, Deus não se agradou. Por isso que o sacrifício agora tem que ser você. Culto racional. Você tem que saber o que é que você quer. É por isso que existe livre-arbítrio. É você que escolhe adorar a Deus. Deus não te obriga, porque Ele não criou robô aqui na terra. Ele criou criatura para que reconheça Ele como Salvador. Voltando ao Evangelho da Graça, o Evangelho que você tem vivido se encaixa com o Evangelho da Graça? O Evangelho que você tem vivido, o Evangelho que você tem escutado, que você tem ouvido com os seus ouvidos. E olha que Jó capítulo 34, verso 3 fala que a boca prova a palavra assim como o ouvido prova a palavra assim como a boca prova a comida. Você sabia disso? Por isso que a fé vem por ouvir
e ouvir a palavra de Deus. É por isso, porque o teu ouvido tem que provar a palavra. Que palavra você tem ouvido? Que palavra você tem ouvido nesse sistema que se titula como Igreja de Deus? Que tipo de evangelho você tem ouvido? Será que o evangelho que tem pregado para você coincide com o evangelho que Paulo pregou? Será que não é um evangelho corrompido? Um evangelho falsificado? Paulo diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 2, ele diz que ele queria apresentar a igreja santa, repreensível, como uma virgem. Mas só que Paulo diz no versículo 3, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, os vossos sentidos sejam corrompidos. Você sabia que o diabo entra pela mente do homem? Ele começa na mente. Ele começa a trabalhar na mente com setas e dados. É por isso que Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, ele diz que nós temos que nos revestir com o capacete da salvação e com a couraça do Evangelho, para que nós podemos repreender os dados inflamados do maligno. O Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele vem, ele entra pela tua mente, ele começa pela mente. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele alerta a igreja de Corinto: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, os vossos sentidos sejam corrompidos. Cuidado, igreja. Cuidado, meu irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. O evangelho que tem que ser pregado hoje é salvação, é vida eterna. Não tem que ser pregado hoje que você precisa construir templo. É engraçado. Gastam milhões e milhões com templos faraônicos, com templos luxuosos, mas não gasta R$1 com verdadeiro templo, que são pessoas. Você sabia que no Brasil tem mais de 5 milhões de mendigos, moradores de rua? Você sabia que esses moradores de rua é que são o verdadeiro templo? Eles eram que tinham que ser construídos. Você sabia que o dever da igreja é ir atrás desses moradores de rua? Só que a igreja de hoje faz o seguinte: pega 5 milhões, constrói um templo, coloca cadeira de estofado de luxo, ar-condicionado, porta de vidro, porcelanato mais caro, enquanto os verdadeiros templos andam como mendigo nas ruas. Verdade, aleluia. Será que este evangelho tem agradado a Jesus Cristo? Será que a igreja tem refletido o que Jesus diz, que a igreja tem que ser o sal da terra? Será que a igreja tem sido a luz do mundo? Será que